Meus amigos, esses bolsonaristas que hostilizaram Ciro Gomes, Rodrigo Maia, também Gilberto Gil, ministros do STF, eles podem parar na cadeia e olha, não é por uma lei criada pelos comunistas, lei sancionada por Jair Bolsonaro em 2021. Eu vou falar sobre isso, vou falar também aqui sobre Janones, Eduardo Jorge, Eduardo Bolsonaro. Olha, esse vídeo aqui promete, fica até o final, tem muita coisa bacana, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. Ative aí o sininho das notificações, isso é muito importante pra gente, assim como você deixar o like só se gostar do vídeo. Se não gostar, mete o dislike, comenta aqui embaixo o que você vai achar e, se puder, compartilha com mais pessoas para elas virem pra cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, saiu uma matéria dizendo que os ataques como os feitos a Rodrigo Maia, Ciro Gomes e Gilberto Gil podem levar a até 2 anos de cadeia, o tal do stalking. E aí, esses ataques, eles podem fazer com que a pessoa pegue até 2 anos de cadeia. A lei que tipificou como crime esse tipo de prática foi sancionada por Bolsonaro em 2021 e o Código Penal passou a prever punições mais severas para a conduta. Vai destacar que episódios de perseguição se tornaram recorrentes após o término das eleições, com bolsonaristas hostilizando e insultando pessoas em lugares públicos. Segundo publicou a colunista do Globo, Bela Megali, Rodrigo Maia, ex-deputado, deputado federal ainda, ex-presidente da Câmara dos Deputados, pediu à Polícia Civil da Bahia que investigue o casal que o hostilizou em um hotel na Praia do Forte, naquele estado, por stalking. Então, Rodrigo Maia já está pedindo investigação, e usando dessa lei que foi aprovada e sancionada em 2021. E vai dizer que o crime de stalking é definido como perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, isso tudo de acordo com o texto do Código Penal. A nova lei passou a prever pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para esse tipo de comportamento. As mudanças na legislação foram propostas em um projeto de autoria da senadora Leila Barros, que é do PDT do Distrito Federal. Ainda de acordo com a nova norma, o crime pode ter a pena aumentada em até 50% quando for praticado contra crianças, adolescentes, idosos e mulheres, quando tiver a participação de 2 ou mais pessoas e em caso do uso de armas. Então, esse agravamento ele se enquadra aí em todos os casos, seja porque teve mulher presente ou, no caso do Gilberto Gil, uma pessoa já numa idade avançada, 80 anos. Então é bom que a turma que se acha no direito de fazer esse tipo de coisa, de sair hostilizando as pessoas em espaços públicos, que elas tomem cuidado, porque pode parar na cadeia. E detalhe, se começar a prender uma meia dúzia aqui e ali, pode servir de exemplo para mostrar que a lei de fato será aplicada e não será apenas mais uma de enfeite. E vamos falar de um outro assunto. A Madeleine Lasco, muito conhecida como Madá, continua falando umas verdades incomodando os Che Guevara de apartamento. Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo, um corte que foi feito, a participação dela lá do UOL, junto com o Felipe Moura Brasil. Vamos lá então aqui pro vídeo dela. E ela colocou o seguinte na legenda aqui lá no seu Twitter: o amor venceu. Bolsonaristas e lulistas vão se abraçar com Arthur Lira e deixar os otários, bolsomínios e luloafetivos se digladiando por aí. Enquanto isso, a transição já começou a criar os problemas, mas está devendo as soluções. Vamos aqui então ver o vídeo da Madeleine. A equipe de transição ainda não criou soluções, mas já está criando crises. A ala do Che Guevara de apartamento conseguiu tirar Alexandre Frota da transição, porque aquela lógica, o Frota é um problemaço, já Renan Calheiros, Jader Barbalho, Gedel Vieira Lima, esse pessoal não. Eunice Oliveira, poderia ter citado ele também aqui, mas eu faço questão de destacar esse grande, revolucionário chamado Eunice Oliveira. Esse pessoal, tudo bem, Tudo bem. Então, assim, a pauta de costumes continua movendo o Brasil, o moralismo continua movendo o Brasil. Realmente, muito importante aqui o que ela falou. A preocupação de muitos é pauta de costume, essa coisa, esse moralismo. Eu até gravei um vídeo específico sobre a questão do Alexandre Frota,
ter sido fritado por lulistas, por petistas, até que ele desistiu de fazer parte da equipe de transição. E lá no vídeo eu até destaquei, né, que se essa turma tivesse a mesma preocupação com a economia que eles têm com a pauta de costumes, esse país já teria virado uma Suíça, com certeza. Vamos agora mostrar, né, um grande patriota, Eduardo Bolsonaro, que coloca muitas aspas quando eu disser patriota, quando eu me referir ao Eduardo Bolsonaro e também aos que estão nesse momento na porta dos quartéis, porque como eu disse sempre, essa galera se diz preocupar com o Brasil, mas a preocupação parece mesmo é só com Bolsonaro, só com puxa-saco, fanatismo político misturado com fanatismo religioso. Por que eles não se revoltam quando, por exemplo, esse governo que se diz patriota privatizou a Eletrobras, né, cujas consequências são ruins para o povo? Por que esse pessoal que está aqui não se revolta quando esse governo vendeu a Six, a empresa de industrialização do xisto, por um valor irrisório para uma empresa canadense? Então, que patriotismo é esse? Vamos ver aqui então como é que estão os patriotas. Um lá no Catar e a turma na porta dos quartéis tomando chuva no lombo. Tá aqui, né? A gente vê que coisa curiosa. Enquanto uns aí estão na porta dos quartéis, segundo consta, lutando pelo Brasil, o outro está lá no Catar tranquilamente, né, torcendo pelo Brasil. É uma coisa realmente curiosa. É só guardar mais 72 horas que vai dar certo. Mais 72 horas, aí a coisa vai. Ó, e o PL, né, deu ali, ó, alguns membros do PL deram um apelido para Eduardo Bolsonaro. É o radical de ar condicionado, né? Porque lá atua nos bastidores para manter e aumentar essa baderna enquanto passeia no Catar lá em dias de sessão na Câmara dos Deputados. Então, enquanto alguns trabalham na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro acha tranquilo, assim, acha bem e dá uma voltinha lá no Catar e torcer pelo Brasil. Vamos aqui agora trazer algo que não surpreende. Rodrigo Constantino, muito conhecido também como Constapano, porque nunca falta pano para esse cidadão passar para o Bolsonaro e para a família Bolsonaro. Aí ele foi comentar lá na Jovem Pan sobre a presença de Eduardo Bolsonaro lá no Catar. E veja, né? Não surpreende, porque alguém achou que ele ia criticar alguém da família Bolsonaro? Não, tá aqui essa carinha mais tranquila, prestes a dar aquela aliviada, prestes a passar o pano. Vamos lá ver aqui o que ele vai falar então. O mundo não parou, né? O presidente mesmo está em silêncio, talvez um silêncio estratégico, talvez não. E o filho dele achou adequado transparecer de alguma forma normalidade ou tranquilidade, né? E está lá aproveitando, curtindo, vendo o jogo. Alguns vão ficar revoltados, outros vão tentar entender que ele está lá e tem direito a isso. Entre parênteses, passar pano. Mas a maioria vai concluir mesmo é que nada muda. O povo brasileiro não está nas ruas por causa de Jair Bolsonaro. Está nas ruas por causa de Lula, por causa de Alexandre de Moraes e por aí vai. Também, né? Também. É claro que Lula ter vencido as eleições, isso aqui eu não nego. Ela coloca mais gasolina nesse fogo, porque se fosse um outro vitorioso contra Bolsonaro, boa parte da motivação para essa turma estar na rua não existiria. Então, não tenhamos dúvidas que o pior candidato para pacificar o país seria Lula, pelo ódio que as pessoas têm dele. E aqui não é uma questão agora, mas esse ódio é injusto, é justo. Tem. Negar isso é negar a realidade. Então, tudo bem que muita gente está lá de fato porque não aceita, né, ver um presidente como Lula sentado na cadeira daquele que eles enxergam como um mito, que é Bolsonaro. Então, para eles, isso aqui realmente é muito forte, mas estão lá também por Bolsonaro. É um fanatismo doentio. Agora vamos falar aqui de André Janones, que não para de destilar ódio pelas redes sociais e a coisa está piorando cada vez mais. Vejam o que ele disse nesse dia 28. Nem dormi direito depois da cena do bolsonarista atacando o Gilberto Gil. Nem dormiu direito. Alguém acredita nisso? Francamente, isso aqui é quase assim. Nem dormi direito. Alguém me deu um likezinho, me deu uma atenção. Olha, aí continuou ele dizendo: a justiça sozinha não vai dar conta. Se a gente não enfrentar essa raça maldita nas ruas, nos impondo, eles não vão parar. As gerações passadas fizeram a parte deles contra esses vermes. Vejam bem. Reduzindo o ser humano a verme. Você pode discordar radicalmente da postura deles, como eu discordo, mas reduzir como vermes, raça maldita. Então, Janones é de uma raça superior, a raça bendita, que vai lutar contra a raça maldita. Olha, isso aqui não termina bem.
Né? E aí, mas para muitos o amor venceu o ódio, né? Ele finalizou dizendo que agora é a nossa vez. O amor venceu o ódio. Né? Como assim, quando ele fala que a justiça sozinha não vai dar conta? Qual que é a solução para o revolucionário Janones? Resolver com as próprias mãos? Parece que sim, ele vai dizer lá enfrentar a raça maldita nas ruas, mas ele continua atrás de um celular. Seria então ele mais um Che Guevara de apartamento, pegando aqui a provocação que a Madeleine faz? Então estou alertando aqui faz tempo que isso não tem como terminar bem, mas sempre tem a turma que acha que vale tudo contra Bolsonaro nas eleições. Aí venceu as eleições, mas continua valendo tudo, né? Passa pano. Né, o famoso ódio do bem. Então a gente tem que ficar atento para ver quando que isso vai parar. E aí Eduardo Jorge, figura respeitada, sim, por muitos do campo progressista, ex-candidato à presidência, é do PV, partido que aliou, né, que apoiou Lula no primeiro turno, alertou. Até quando o PT ficará em silêncio ante a escalada de violência verbal do deputado Janones? Agora ele recicla raça maldita, vermes e outros conceitos bem conhecidos pela história. Pessoal, então é isso, né? Eu agradeço a todo mundo que está aqui, agradeço também aqueles que foram responder a pesquisa que está lá no Instagram em relação ao melhor youtuber de Uberlândia. A sua ajuda pode ser importante, é só clicar no link, eu vou deixar aqui no comentário fixo, e lá e digitar @politi_zando. Só colocar o arroba, já tá me ajudando demais. Quem sabe a gente consegue vencer aí nessa pesquisa e ganhar esse prêmio. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.